Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma revisão rápida aqui então do conteúdo da última aula, da subunidade 2, tranquilos? Onde a gente falou então dos agentes públicos do poder de polícia, tranquilos? Pessoal, o que a gente precisa saber, né, sobre agente público? O conceito de agente público, né, a descrição do agente público, está lá na lei de improbidade administrativa. Então, é qualquer pessoa responsável, de forma definitiva ou transitória, pelo desempenho de uma função pública. Isso foi o que nós vimos na aula passada. O que nos interessa aqui, então? Primeiro, definir quem são, retomar, quem são os agentes públicos. Porque na nossa cabeça, no dia a dia, a gente tem ideia que agente público é de um tipo só. Na verdade, para a gente, todo agente público é agente administrativo. Não é isso? Então, nós vimos que o agente público, na verdade, ele pode ser de 5 espécies diferentes. Agente político, agente administrativo, agente delegado, agente honorífico ou agente credenciado. Beleza? Quem são cada um deles? Os agentes políticos são aqueles que podem ser eleitos, nomeados ou designados, e eles exercem uma gestão pública. Geralmente, eles ocupam aí os altos cargos públicos. Tá? Eles são responsáveis pela formação de vontade, eles que atribuem a vontade ao Estado, a partir dessas pessoas que o Estado então passa a ter vontades, beleza? Então o presidente da República, governador, os ministros, porque a gente fala só presidente, governador, dá a impressão que são cargos que os agentes políticos são exclusivamente eleitos, mas não, Então os ministros, os secretários, por exemplo, eles são nomeados, eles não são eleitos. Mas eles também compõem como agente político, tá? São agentes políticos, então eles ocupam os altos cargos, eles dão a própria vontade do poder público, Então, quando a gente fala de poder público, a gente não pode esquecer que o poder público, ele é inanimado, O poder público, ele é uma ficção jurídica. O que vai dar vontade para o poder público é a atuação das pessoas públicas, dos agentes públicos, e no caso em especial aqui, os agentes políticos, beleza? Além dos agentes políticos, temos então os agentes administrativos. Já os agentes administrativos, pessoal, eles são de 3 tipos. Vou puxar aqui, os agentes administrativos. Então, eles são servidor público, empregado público, ou ainda podem ser também empregados públicos temporários, beleza? Vou chegar, beleza? Estava gravando aqui uma revisão. Bom, pessoal, falado então dos agentes públicos, agora falamos do poder de polícia, tá? Vou falar rapidamente aí, fazer essa revisão rápida sobre o poder de polícia. Quanto ao conceito, gente, existem vários conceitos na doutrina sobre o poder de polícia, tá? O que é importante a gente saber que é aquela faculdade, a possibilidade, que o Estado tem, a administração pública tem, em nome dos seus agentes, de agir de acordo com a lei para obrigar o cidadão a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Então o poder público pode obrigar o cidadão a fazer ou deixar de fazer? Pode, através do poder de polícia, tá? Quais são os ciclos, como que esse poder de polícia se manifesta? Ele pode se manifestar por ordem pública, que é aquela imposição de uma restrição. Então, aquela ideia da parada, por exemplo, da batida, quando a polícia te pede para parar, quando fala, não pode andar aqui, tem que entrar ali, uma sinalização de trânsito, uma ordem de polícia. O consentimento de polícia é quando te é concedida uma permissão para fazer alguma coisa, tá? Então, vamos imaginar que você está entrando numa área de segurança. Imaginar que você está indo ali lá em Brasília, naquele setor ali onde fica o Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada. Então lá é cheio de restrições. Então lá você pode andar no máximo X km por hora. Então é um consentimento de polícia. Você pode entrar, mas desde que você respeite essas regras, ou então desde que você esteja credenciado, tá? Fiscalização de polícia, a terceira fase, o terceiro ciclo, é a capacidade que o poder de polícia tem de fiscalizar o cumprimento daquela ordem pública, tá? Então a ordem pública está sendo cumprida? Não está? Então esse é o poder de fiscalização.
E o quarto ciclo ou fase é a sanção de polícia, é a aplicação da pena por descumprimento da ordem pública. Tá? Então, tem uma ordem pública, seja pela lei, seja oral, seja como for, tá? Você não tem um consentimento para fazer aquela determinada conduta. A partir de uma fiscalização, descobre então que você está desrespeitando a ordem de polícia e você não parou de descumprir, aplica-se então uma pena para te forçar a parar de descumprir essa ordem de polícia. Beleza? As espécies, essas polícias podem ser então administrativas e judiciárias, tá? As administrativas são aquelas que visam reprimir irregularidades administrativas, o descumprimento de uma regra sanitária da prefeitura, beleza? Então, polícia administrativa. E a polícia judiciária é aquela que é exercida pelas corporações policiais, de todos os níveis, tá? Federal, estadual, civil, militar, tá? Com a ideia de reprimir a prática de atos ilícitos. Então, são dois tipos de polícia: administrativa, que é o exemplo lá dos fiscais, o fiscal da prefeitura, por exemplo, e a judiciária, que é aquela polícia, então, que vem combater crimes, que vem evitar os crimes, tá? Quais são os atributos? Ou seja, quais são os três principais atributos, que regem esse poder de polícia? A discricionariedade, ou seja, o poder de polícia, o agente público com poder de polícia, ele pode decidir a aplicabilidade de determinada situação no caso concreto, Então, só o que estiver acontecendo no dia a dia é que vai dar para saber como que se aplica, o que se deve fazer. Isso é discricionariedade. Ele vai saber como agir. Vamos imaginar que você está passando na rodovia e a polícia, por exemplo, te dá o sinal para você encostar o veículo. Por que o seu veículo? Discricionário. Ele pode fazer, por exemplo, uma amostragem para saber da irregularidade dos cidadãos. Tá? Autoexecutariedade. Essa ordem aí que eu te dei o exemplo que a polícia te pediu para parar, não precisa de autorização judicial, não. Tá? Ele já é autorizado previamente a fazê-lo. Tá? Então é autoexecutoriedade, ele pode executar. E coercibilidade, ele pode usar a força se for necessário. Tá? E quais são os limites desse poder? O que limita o poder? A competência, ou seja, só pode exercer esse poder aquele que tem competência legal para fazê-lo. A finalidade, toda ação do poder de polícia tem finalidade de interesse público, não pode ser interesse pessoal, interesse econômico, sim interesse público. E o terceiro limite é a forma, existe uma forma para se fazer cada conduta dessa, tá? Então existem as formalidades previstas em lei para se dar uma ordem de polícia ou mesmo uma sanção de polícia. Beleza, pessoal? Então, tá aí, a revisão é essa. Um abraço.